Fala, torcedor do Remo. Aqui a gente vai mergulhar fundo nas últimas movimentações do Leão Azul e nas novidades que estão pintando no mercado da bola para o próximo ano. Começando pelo que já está certo, o clube finalmente oficializou a renovação do contrato de Marcelo Rangel. Apesar de já sabermos há alguns dias que ele havia renovado, somente agora o anúncio foi feito nas redes sociais, deixando claro que Rangel seguirá defendendo o gol do Remo em 2026. Além dele, Marcelinho também teve o contrato renovado e permanece no elenco, mostrando que a base de jogadores importantes será mantida. Essa definição é crucial, principalmente em um momento de incertezas dentro do clube, principalmente na parte de treinadores e novas contratações. A permanência desses atletas garante um mínimo de estabilidade e também dá fôlego para a diretoria trabalhar outras situações pendentes sem perder a referência no elenco. Falando em indefinições, o mercado do Remo estava bastante parado, e as notícias sobre reforços ou renovações praticamente sumiram nas últimas semanas. Alguns nomes apareceram, mas nada muito concreto foi oficializado, e o clima de espera tomava conta dos torcedores. Até que essa confirmação de Rangel e Marcelinho trouxe um pouco de alívio, mostrando que a diretoria não está parada e que o clube mantém atenção na formação de um elenco competitivo para a temporada que se aproxima. A expectativa agora é em torno de novos nomes que possam reforçar o time, principalmente na posição de atacante, onde algumas negociações estão avançadas, mas ainda não fechadas, deixando a torcida ansiosa por novidades. Um desses nomes é Alif Manga, que ainda está em negociação e pode se tornar o mais novo reforço ofensivo, mas detalhes contratuais precisam ser ajustados antes do anúncio oficial. Mesmo assim, as informações indicam que a tendência é que ele seja incorporado ao elenco em breve, aumentando a força ofensiva do time. Quando falamos sobre a comissão técnica, a situação é ainda mais delicada. O treinador do Remo ainda é uma incógnita, e diversos nomes foram especulados nas últimas semanas. Um dos nomes inicialmente cotados, Eduardo Batista, acabou sendo descartado, principalmente por questões de interesse de outros clubes e também pela multa rescisória que ele possui no clube atual. A diretoria avaliou e decidiu que não avançaria nas negociações com ele, pelo menos neste momento. Isso coloca o Remo em uma posição de espera, observando como se desenrolam as possibilidades, mas também mantendo portas abertas caso queira retomar contato com alguns desses profissionais no futuro. O cenário sugere que Guto Ferreira, que ainda não assinou com nenhum clube e não teve posições claras divulgadas, pode acabar renovando com o Remo. Vários fatores apontam nessa direção, principalmente porque outros nomes sondados, como Renato Gaúcho, Cuca, Moza e Palermo, não se concretizaram, deixando espaço para que Guto Ferreira assuma novamente a equipe. Além disso, a indefinição em torno do executivo Marcos Braz também causa impacto no planejamento do clube. Parte da torcida tem expectativas muito claras em relação à permanência dele, e há quem declare que deixaria de apoiar o time caso ele saísse. Por outro lado, a diretoria precisa avaliar todas as possibilidades e manter o planejamento financeiro e estratégico em dia, garantindo que as decisões sejam consistentes e sustentáveis. Apesar disso, o Remo segue firme em sua trajetória de fortalecimento, buscando não apenas reforços pontuais, mas também estabilidade no comando técnico e na gestão do futebol. As negociações com Alif Manga, por exemplo, mostram que o clube está atento a oportunidades no mercado, procurando jogadores que possam agregar valor ao elenco sem comprometer o equilíbrio financeiro. A aproximação de um atacante experiente e promissor como ele pode ser um passo importante para que o Remo tenha uma campanha consistente e consiga se manter competitivo nas competições que disputará. Enquanto isso, o ambiente em torno do treinador segue sendo ponto de maior atenção. A indefinição sobre quem comandará o time impacta diretamente as estratégias de contratação, pois cada técnico tem sua visão de elenco e estilo de jogo. Por isso, a diretoria tem mantido cautela em relação a confirmações de novos nomes, evitando fechar acordos antes que a decisão sobre o comando técnico seja consolidada. Essa postura estratégica busca proteger o clube de decisões precipitadas que poderiam trazer problemas futuros, seja em termos táticos ou financeiros. Mesmo com essa espera, a torcida permanece atenta e ansiosa, acompanhando cada informação que chega sobre o Remo, seja sobre jogadores, comissão técnica ou negociações no mercado da bola.
A expectativa é de que nos próximos dias haja mais definições, especialmente após a conclusão das conversas com Guto Ferreira e ajustes finais na negociação de Alif Manga. No meio desse cenário, a importância da base do elenco se destaca. Marcelo Rangel e Marcelinho representam não apenas qualidade técnica, mas também experiência e identificação com o clube, elementos fundamentais para dar continuidade ao projeto esportivo do Remo. Manter esses jogadores ajuda a criar uma sensação de estabilidade dentro do grupo, algo essencial para enfrentar os desafios da temporada que se aproxima. Ao mesmo tempo, a chegada de novos atletas trará competitividade e versatilidade, permitindo que o técnico, seja ele quem for, tenha alternativas para montar a equipe de acordo com cada desafio. O mercado do Remo, apesar de ter ficado estagnado por um tempo, começa a se movimentar novamente, mostrando que a diretoria está ativa e comprometida em fortalecer o clube em todas as frentes. Outra questão relevante é a visibilidade que o Remo tem adquirido nos últimos tempos. A torcida voltou a ser protagonista nas arquibancadas e também na pressão por boas decisões dentro do clube. Isso aumenta a responsabilidade da diretoria e do elenco, mas também mostra o potencial de crescimento do clube, tanto em termos esportivos quanto de marca. A atenção ao mercado de contratações reflete essa necessidade de manter o Remo competitivo, garantindo que o time tenha qualidade para encarar a Série A e qualquer outra competição que disputar. A expectativa dos torcedores é grande, e cada passo da diretoria, cada negociação e cada anúncio de renovação ou contratação é acompanhado de perto por quem acompanha o clube de perto. Além disso, a situação financeira e o planejamento estratégico do clube são fatores que influenciam diretamente todas essas decisões. A gestão precisa equilibrar investimentos em reforços com a manutenção de contratos já existentes, garantindo que o Remo não comprometa seu futuro financeiro em busca de resultados imediatos. A renovação de Rangel e Marcelinho mostra que a diretoria está preocupada em manter o equilíbrio, garantindo jogadores essenciais no elenco, enquanto negociações futuras buscam potencializar ainda mais o grupo. Essa combinação de estabilidade e oportunidade no mercado de transferências é o que pode definir o sucesso do Remo na próxima temporada. Seguindo a linha de raciocínio, torcedor do Remo, a situação em torno do treinador ainda é o grande ponto de atenção do clube, e todos os movimentos nos bastidores indicam que a diretoria está analisando cada possibilidade com bastante cuidado. A permanência de Guto Ferreira é uma das hipóteses mais fortes, justamente porque outros nomes cotados para o cargo acabaram não se concretizando. Renato Gaúcho e Cuca, que chegaram a ser sondados, não fecharam com o Remo, enquanto Moza assinou com o Ceará e Carpini foi para o Fortaleza. Palermo, outro nome que gerava expectativa, também não deve assumir nenhum clube no momento. Com essa sequência de descartes, a tendência é que o Guto Ferreira acabe renovando, ainda que detalhes contratuais, como os pedidos referentes a multa e valores, precisem ser definidos. O clima de indefinição é natural em clubes que buscam equilíbrio entre projetos de curto e longo prazo, e a torcida observa cada passo com ansiedade, sabendo que o nome do treinador impacta diretamente nas próximas decisões de mercado. Enquanto a indefinição do comando técnico se mantém, a diretoria segue avaliando possibilidades e tentando se antecipar às necessidades do elenco. Alif Manga é o principal nome em negociação no momento, e mesmo sem ter o contrato totalmente fechado, a expectativa é de que ele se torne um reforço de peso para o ataque. O clube está cuidando dos detalhes finais, ajustando cláusulas e condições contratuais para que tudo esteja dentro das expectativas da diretoria e do jogador. A chegada de um atacante com características como as de Manga traria mais versatilidade ao time, permitindo que o técnico, seja ele Guto Ferreira ou outro profissional, tenha opções para montar a equipe de acordo com a estratégia para cada partida. A movimentação no mercado, mesmo que um pouco lenta nos últimos tempos, agora começa a ganhar ritmo, e a torcida respira um pouco mais aliviada ao ver que reforços estão próximos de serem anunciados. A indefinição em relação ao executivo Marcos Braz também adiciona uma camada extra de complexidade. Parte da torcida demonstra forte interesse em sua permanência, enquanto outros acreditam que o clube deve seguir adiante independentemente da presença dele. Essa situação exige que a diretoria avalie cada decisão de forma estratégica, pensando não apenas no impacto imediato, mas também na sustentabilidade do clube a longo prazo.
A permanência de jogadores como Marcelo Rangel e Marcelinho traz estabilidade, mas a chegada de novos nomes precisa ser feita de maneira planejada, garantindo que o time mantenha competitividade e qualidade técnica. A combinação de renovação de atletas essenciais e negociações inteligentes no mercado de contratações é fundamental para que o Remo consiga se fortalecer para a temporada que se aproxima. Outro ponto importante é o retorno do Remo ao protagonismo, principalmente após o acesso conquistado. A visibilidade do clube aumentou significativamente, e a torcida voltou a ter voz ativa, pressionando e apoiando de maneira intensa. Esse engajamento cria um ambiente favorável para novas contratações, mas também exige que o clube tome decisões estratégicas que estejam alinhadas com as expectativas da torcida e com a realidade financeira do time. A diretoria precisa equilibrar investimentos em reforços e manutenção do elenco atual, garantindo que a base sólida que se forma com jogadores experientes como Rangel e Marcelinho seja complementada por novas peças que agreguem valor. No que diz respeito ao planejamento da temporada, a prioridade do Remo continua sendo a manutenção da competitividade, principalmente na Série A, onde o desafio é enorme. Cada contratação, cada renovação e cada decisão sobre o comando técnico precisa ser pensada com cuidado, pois impacta diretamente na performance do time e na confiança da torcida. As negociações com Guto Ferreira e Alif Manga refletem esse cuidado, demonstrando que a diretoria não quer tomar decisões precipitadas que possam comprometer o andamento do projeto esportivo. A permanência de atletas-chave garante um mínimo de estabilidade, enquanto a busca por novos reforços sinaliza que o clube não pretende ficar parado e quer continuar competitivo em todas as frentes. As próximas semanas serão decisivas para o Remo. A definição do treinador deve desbloquear outras negociações, pois muitos jogadores e possíveis reforços aguardam essa confirmação para fechar contratos. A torcida acompanha cada passo de perto, e a expectativa é alta. A chegada de um novo técnico ou a renovação com Guto Ferreira pode abrir caminho para novas contratações, ajustes no elenco e fortalecimento das posições que ainda precisam de atenção. Ao mesmo tempo, a diretoria segue analisando o cenário financeiro e estratégico, garantindo que todas as decisões sejam sustentáveis e coerentes com o projeto do clube. Cada anúncio, seja de renovação ou contratação, é observado com cuidado pelos torcedores, que sabem da importância de cada passo para a temporada que se aproxima. Mesmo com toda a expectativa, o Remo precisa manter a paciência e o planejamento. A combinação de experiência, com jogadores como Rangel e Marcelinho, e renovação, com possíveis reforços como Alif Manga, é a estratégia ideal para que o time se mantenha competitivo. A indefinição sobre o treinador adiciona tensão ao processo, mas também mostra que a diretoria está sendo cautelosa, evitando decisões precipitadas. A torcida está atenta, e cada movimento no mercado de transferências é analisado com cuidado, mostrando quanto o clube é seguido e admirado. A expectativa é de que, em breve, as definições sobre o comando técnico e os reforços tragam mais clareza sobre como será o Remo no próximo ano. A questão do mercado da bola, portanto, é central para o futuro do clube. As negociações com Alif Manga e a possível renovação com Guto Ferreira são apenas algumas peças desse quebra-cabeça, mas refletem a visão estratégica da diretoria em buscar equilíbrio entre experiência, competitividade e sustentabilidade. Cada passo dado nos bastidores terá impacto direto no desempenho do time dentro de campo, e a torcida acompanha tudo de perto, demonstrando paixão e cobrança. A permanência de atletas importantes garante um mínimo de estabilidade, enquanto as negociações em andamento indicam que o Remo não pretende se acomodar e busca se fortalecer para disputar cada competição de maneira competitiva. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Explodiu em Belém e ninguém fala de outra coisa nos corredores do Baianão, nas mesas de bar e nas rodas de torcedores mais atentos ao mercado. Iago Pikachu estaria muito perto de vestir azulino. O burburinho ganhou força nas últimas horas e já é tratado como assunto quente entre pessoas próximas ao clube, alimentando uma expectativa que mistura surpresa, nostalgia e ousadia. O nome é forte, conhecido nacionalmente, mas com um peso ainda maior no norte do país. Gleison Iago Souza Lisboa, o Pikachu,
está sem clube e isso abriu espaço para conversas, sondagens e aquele silêncio estratégico que costuma anteceder anúncios impactantes. Versátil, rápido e com faro ofensivo, Pikachu sempre foi mais do que um lateral direito tradicional. Capaz de atuar como meia ou ponta pela direita, construiu sua carreira sendo decisivo, chegando à linha de fundo e aparecendo como elemento surpresa no ataque. Ídolo no Ceará, onde viveu fases marcantes, ele também tem uma ligação profunda com o futebol paraense, especialmente com o Paysandu, clube pelo qual deixou lembranças fortes e uma relação emocional que nunca se perdeu. Justamente por isso, a possibilidade de vê-lo agora do outro lado da rivalidade mexe com sentimentos e provoca debates acalorados. Nos bastidores, o que se comenta é que o Remo vê em Pikachu não apenas um reforço técnico, mas um nome capaz de inflamar arquibancadas, atrair holofotes e elevar o patamar do elenco. O fato de estar livre no mercado facilita o cenário e torna a negociação mais viável, ainda que cercada de cautela. Ninguém confirma, ninguém nega, mas os sinais estão no ar. Em Belém, quando o assunto é futebol, o silêncio costuma dizer muito. E, desta vez, o silêncio parece carregar o som de um trovão prestes a cair. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.